Olá amigos, tudo bem com vocês? Forte abraço, desde já aquele like para fortalecer cada vez mais o nosso canal. Ainda, meus amigos, já está aí na tela, né? Tá aí na tela a formação do Esquadrão de Aço na derrota para o Internacional por 2-0, na qual nós vamos tecer o nosso comentário. O Bahia começou com Marcos Felipe, Canu, David Duarte, Vitor Hugo, Jacaré, Rezende, Tassiano, Chaves, Cauli, Biel e Everaldo. Meu amigo de fé, sinceramente, Chaves, com todo respeito ao atleta, é uma piada. 18 milhões aí, ó, na lata do lixo. Joga muito mal esse atleta, né? Indicado pelo Renato Paiva. Outro detalhe, a ausência do Acevedo. Para que o Acevedo possa jogar, porque aí você tem o meio de campo com o Tassiano, com o Cauli, não é verdade? E você tem o Rezende. Beleza, eu acho que este tipo de formação está deixando o Acevedo de fora. Formação qual, Wendel? A dos três zagueiros. A dos três zagueiros. Se o Bahia joga com um 4-4-2, por exemplo, o Acevedo joga, pô. Então o Renato Paiva, que teve a semana livre para treinar, ele apresenta o mesmo esquema, ele não pensa em mudanças. É claro que nós pedimos três zagueiros naquela época, mas a história vai se contando, a necessidade vai surgindo e o técnico de futebol ele tem que perceber, né? Ele tem que perceber, ele tem que tentar alternativas. E aí, com o Acevedo de fora, o Bahia perde sim a qualidade na saída de bola, no passe, por exemplo, mais um marcador de qualidade ali para ficar junto com o Rezende. Então o Bahia, sim, pode-se pensar num 4-4-2 para colocar o Acevedo. Tira um zagueiro, dois laterais e aí você tem, na realidade, a possibilidade de colocar o Acevedo. Porque Rezende, Tassiano e o Cauli, na minha opinião, sinceramente, esses caras não podem faltar para a equipe titular do Bahia. E o Acevedo também não. Não faltando, tem que mudar o esquema. Tem que fazer uma alteração no esquema. Ou se tirar o Chaves, não colocar nenhum lateral, nem o Matheus Bahia, que está em recuperação, e nem o Rian, e colocar um jogador do lado esquerdo, o Rezende, por exemplo, do lado esquerdo, como se fosse um volante, mas não jogando como lateral, né? Fazendo a cobertura para a passagem do lateral esquerdo. E se fecha um 4-4-2 aí, né? Então, sinceramente, tem muita coisa que o Paiva poderia fazer. Ele tem o treinamento, nós não temos o treinamento. Ele conhece os atletas como ninguém. Ele tem conhecimento do futebol também. Tá faltando o Paiva encaixar esta equipe, né? Como gestor de bola, gestor de técnico de futebol mesmo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais. Meu amigão, se a gente pensar na partida e não na derrota, no jogo, tá de brincadeira o gol que o Tassiano perdeu, né? Tá de brincadeira. O gol que o Tassiano perdeu não é o Paiva que faz. Mas eu não quero proteger o Paiva não, até porque eu tenho aqui um questionamento que é importante. O Bahia jogou pior do que o Internacional? Não. O Bahia não jogou pior que o Internacional. O Bahia jogou, inclusive, melhor do que o Inter. Primeiro tempo ali, em 15, 20 minutos. Depois o Bahia jogou melhor. O Bahia, inclusive, no primeiro tempo, perdeu duas grandes oportunidades, né? Uma com o Biel, outra com o Everaldo. Everaldo de cabeça, o goleiro fez uma defesaça. E o Biel, na frente do gol, não soube colocar no canto. No segundo tempo, aí é que está. Eu estava falando na transmissão do jogo de ontem do Flamengo e Cruzeiro com o meu querido Ronexon e vi o Flamengo jogar, vi o Cruzeiro jogar. Eu falei, esses dois times não são melhores do que o Bahia. Aonde está a diferença? A diferença é que o Bahia tem dois problemas. A equipe se desliga do jogo, então ela fica sonolenta durante a partida, ou entra sonolenta, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então ela é desconectada, ela perde o foco. E a outra questão, ela é mal treinada. Elenco por elenco, sou mais o Bahia com relação ao Cruzeiro, por exemplo. Eu fiz uma análise com o meu querido Ronexon de jogador por jogador. A questão é que o Pepa tem feito um melhor trabalho do que o Renato Paiva. E aí eu não vou cobrar saída de técnico, porque o Grupo City não tem este perfil. Se fosse o Bahia antes, o Paiva já tinha saído, ele não voltava para Salvador. Não voltava para Salvador. Mas, a partir do momento em que o Renato Paiva deverá ficar no Bahia, a não ser que o Bahia faça mais uma sequência de 5 derrotas consecutivas, aí não tem quem segura no mundo. Mas, sinceramente,
O Paiva precisa mostrar que é bom técnico e até o momento ele não mostra. Até o momento a pior contratação do Bahia é o seu técnico, depois o Chaves. Mas o Bahia erra demais na contratação do seu técnico, porque ele não tinha esse currículo todo para estar aqui no Bahia. Tomava muitos gols desde o Independiente del Valle e do Leão. Ele, sinceramente, não estava credenciado para pegar um time de massa como o Bahia. E o Esquadrão paga o preço. A realidade é essa. O Esquadrão paga o preço. Então a culpa não é do Paiva, é quem colocou o Paiva lá e que fez uma péssima análise de quem poderia ser o técnico do Sport Clube Bahia. Ponto final. A questão é essa. Então, meus amigos, se eu faço a pergunta, o Bahia jogou pior que o adversário? Não. Por que não venceu? Aí é que está o garotinho. É aí que entra o garoto. É o Renato Paiva. Se o Bahia jogou melhor do que o Inter, se o Bahia fez um jogo que poderia ganhar do Internacional no Beira-Rio, por que o Esquadrão não vence? Aí está. O Bahia é mal treinado e mostra claramente que este elenco, jogador por jogador, não era para estar nesta situação. Não era para estar aí. Por mais que o Bahia tenha problemas na finalização, o gol que o Tassiano perdeu, eu acho que entra para a história do futebol mundial, né? Se mostrar aí dos gols do Fantástico, por exemplo, deverá mostrar, né? É inacreditável. E olha que eu estou falando de um jogador de qualidade, mas que perdeu um gol inacreditável em um momento crucial da partida, um momento importantíssimo para o jogo. Então, meus amigos, digo para vocês, tá aí o homem, ó. É ele que é o responsável da equipe ficar uma semana treinando, enquanto o Internacional estava jogando na Venezuela, saiu do sul do Brasil para o norte para jogar contra o Metropolitano na Venezuela. Se isso fosse com o Bahia, o Paiva teria milhões de desculpas, né? Se o Bahia perde com o jogo de Libertadores na Venezuela, o Paiva teria milhões de desculpas. Ele iria falar, né? Não, o Bahia jogou na quinta-feira, não descansou, não teve tempo para descansar, teve que ir para Porto Alegre para jogar contra o Internacional, que passou a semana toda treinando somente para jogar contra a gente. Era a desculpa do Renato Paiva, mas ele não tem essa desculpa. Então, meus amigos, tudo está contra o seu técnico, que não consegue em uma semana livre treinar a sua equipe para poder jogar com o Internacional, que vinha de 4 derrotas consecutivas. Os dois momentos do Bahia e do Inter são péssimos. O momento do Bahia, inclusive, era um pouco melhor. O Inter vivia uma pressão gigantesca. Volto a repetir, 4 derrotas consecutivas, o seu técnico balançando. E aí vem aquela velha história do Bahia. Levanta defunto, caldo de mocotó. O Bahia precisa perder vergonha na cara. Os jogadores do Bahia precisam perder a vergonha na cara. Levantou o Internacional, salvou o emprego do Mano Menezes. Porque o Mano Menezes estava balançando agora com 2 triunfos consecutivos, né? Respira no Campeonato Brasileiro e lidera a sua chave na Libertadores da América. O Mano está credenciado para permanecer, graças ao Bahia. O Bahia foi a equipe ideal para que o Mano Menezes pudesse propor a recuperação do seu grupo. Meu amigão, se fosse um Palmeiras, se pegasse aí um São Paulo, mas não. A tabela foi generosa com o Internacional porque pegou uma equipe que é vergonhosa, que levanta defunto, que é o caldo de mocotó. A equipe ideal para que o Internacional pudesse jogar foi o Bahia. Flamengo, a mesma coisa. A equipe ideal para o Flamengo vencer naquele momento e jogar foi o Bahia. E isso aconteceu. A equipe ideal para o Goiás jogar fora de casa no momento de pressão era o Bahia, e isso aconteceu. O Bahia está sendo o time ideal para todo mundo jogar e respirar na competição. Então, os jogadores do Bahia precisam tomar vergonha na cara, e aquele velho Bahia está ainda impregnado neste novo Bahia, Bahia City. Meu querido amigo de fé, meu irmão camarada, o Esquadrão de Aço, e eu vou colocando aqui já na tela, o Bahia impôs o jogo, criou mais, pressionou, teve chances, falei aqui. O Internacional, no segundo tempo, só teve as 2 oportunidades do gol, somente as 2 oportunidades. O Bahia entra desligado na partida, estava nítido. O gol do Internacional foi aos 3 minutos e o Bahia
estava, sinceramente, assistindo o jogo, minha Nossa Senhora do Céu, o time entrou desligado e foi fatal. O Campeonato Brasileiro não perdoa. Só o Bahia que não consegue aproveitar as oportunidades. Então o Internacional, que não estava bem no jogo, não criava oportunidades, aproveitou que o Bahia desconcentrou-se da partida, saiu dela e foi para outro canto do mundo que ninguém sabe, e aí fez o gol na falha do Chaves e na falha também na marcação do Bahia. 2 zagueiros do Bahia em uma bola. Tá de brincadeira, né? Isso é Renato Paiva. Falta de uma estrutura tática na marcação. 2 jogadores do Bahia na bola e perdeu a bola ainda. O jogador do Internacional conseguiu dar uma cabeceada. E aí a bola passou pelo Chaves, que é lento, desligado demais, desconectado, não quer jogar. Movimentos muito lentos. E aí, meu amiguinho, 1-0. O segundo gol do Internacional foi falta de sorte do Bahia. Já nos acompanha há muito tempo também, né? Já nos acompanha há muito tempo. Mas além do Bahia ser um time azarado, a incompetência e o azar andam juntas. Incompetência e azar andam totalmente ligadas uma na outra. Eu falei uma vez aqui, né, que o Bahia não pode contar com a sorte. O Bahia tem que ter competência. E era um exemplo que eu levo pra mim. Eu falei isso uma vez aqui na live, né? Em uma live eu falei, é um exemplo que eu levo pra mim, cara. Sinceramente, eu não tenho sorte, mas também não tenho azar, não. Eu não tenho azar, não. Eu também não tenho sorte. Esquece. Esquece, não tenho sorte. Mas também não tenho azar. O Bahia tem azar. E o Bahia tem azar porque é incompetente. Verdade seja dita. Bola bate nas costas do zagueiro do Bahia, cai no pé do jogador do Internacional, na hora que o Bahia pressionava muito. Então, o azar. Mas o azar segue os incompetentes. A verdade é essa. Meu amigo de fé, meu irmão camarada, Paiva teve uma semana inteira para treinar e volta com esta equipe do jeito que a gente encontrou há uma semana atrás. Lerda, sem foco nenhum. Isso é treinador, meu amigão. Isso é treinador. É time mal treinado e justamente a equipe não confia mais no seu técnico. Ela volta do mesmo jeito, idêntica, igual, não muda nada. Então, basta. Tá na mão do Grupo City a decisão. Vai fazer o quê, meu amigão? Vai esperar cair para a segunda divisão? O Bahia, sinceramente, junto com Coritiba. Bahia e Coritiba são as duas equipes que, se não fizerem algo diferente, cai. Cai. Não tem jeito. Vai cair. A equipe do Bahia, juntamente com o Coritiba, eles, se não mudarem, vai cair. A realidade é essa. E olha que nós estamos na 8ª rodada, né? Muito cedo ainda. Wendel, é muito cedo. Não é não, meu amigão. Não é não. Cada jogo é uma final. Cada jogo tem que contar pontos. O Bahia tem 5 derrotas. Para mudar isso aí, meu amigão, só uma reviravolta. E será que o Grupo City vai fazer isso? Vai fazer? Tem que fazer, né? Agora, de que forma? Cadu Santoro, não é comigo não. É com Cadu Santoro. É ele que vai decidir. Porque, sinceramente, a queda do Bahia para a segunda divisão será a maior vergonha do futebol nacional. E vou dizer por quê. Nunca na história do Campeonato Brasileiro uma equipe que investiu tanto caiu como o Bahia. Eu não me lembro. Na história do Bahia, nenhuma queda do Bahia, nenhuma, absolutamente nenhuma queda do Bahia será desta forma, com investimento bem alto, quase 100 milhões de reais e vai ultrapassar, porque na janela de julho o Bahia vai contratar. Então o Bahia deverá gastar mais de 100 milhões em 2023 para cair para a segunda divisão. E aí será a maior vergonha da história do Bahia e a maior vergonha do Campeonato Brasileiro, que eu não me recordo de um investimento de um clube alto dessa forma e cair para a segunda divisão. Não me lembro. Então na 8ª rodada já está sinalizado. E é bom falar agora mesmo, para depois não dizer que só falou depois que o negócio já não tinha mais jeito. Tem jeito. Há alternativas. O Bahia pode sim se estabilizar. Pode se estabilizar. Agora, tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Não pode esquecer. Nenhuma equipe dominou o Bahia. Nenhuma. Dos 8 jogos, somente o Santos soube aproveitar aquele momento que o Bahia ficou em Marte. E quando voltou para a Terra já era tarde demais. Mas fora isso, sinceramente. Então algo ali tem jeito.
há esperanças. Agora, é necessário, como eu falei, uma reviravolta. Uma reviravolta. Não dá para jogar melhor do que o adversário e perder. Não dá. E isso já está acontecendo. O Bahia está jogando com o adversário, está encarando o adversário, equilibra a partida, joga melhor também na partida e você não vê o Bahia vencendo. Então, meu amigo, isso vai causar um transtorno gigante, porque o emocional vai cair. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é equilibrado e uma equipe que está mal emocionalmente não vai conseguir segurar a bomba, não. Não vai conseguir segurar a bomba. Então, o Cadu Santoro tem um grande desafio. É fazer com que essa equipe pense, jogue bola com o seu técnico ou sem o seu técnico, com outro técnico. É com o Cadu Santoro. É ele que tem que responder isso daí. É ele que tem que propor as mudanças. É ele. E, meu amigão, digo para você, o Bahia pode cair com uma equipe, com um elenco que não é merecedor da queda. Aí que tá. Um elenco de quase 100 milhões aí que vai ultrapassar em julho. Meu amigão, ó, faz o seguinte, joga duro e arrebenta no like aí pra gente. Vamos ter mais conteúdo, né? Fazer um ao vivo é melhor, né? Fazer um ao vivaço é melhor. Esse time do Esquadrão aí tá misterioso. Tá misterioso. Tá demais esse time do Bahia. Vamos jogar duro e arrebentar aí, ó. Compartilha o nosso link nas suas redes sociais e também dá essa moral pra gente aí no like, tá bom? Forte abraço a todos vocês. Valeu.